Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Pastora? Ainda não. Mas serva do Senhor. Amém? Com muita alegria que estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Na semana passada, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que ela é bem oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. Momentos desafiadores, momentos difíceis, de muitas lutas, muitas dores. É paz no vale. Vocês conhecem esse louvor? Haverá paz no vale para mim? Eu sei. É possível experimentar essa paz no vale, mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele nos permite experimentar a verdadeira paz. Não é uma paz de medicamentos, não é uma paz que a gente encontra no dinheiro, nas compras, nos prazeres que esse mundo pode nos oferecer, mas é a verdadeira paz. Paulo chamou de a paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela guarda a nossa mente e o nosso coração, e nós podemos, então, desfrutar de paz, mesmo em momentos tão difíceis, em momentos tão turbulentos. Glória a Deus, porque Ele nos permite viver isso. Vamos abrir a Bíblia? Nós vamos ler alguns versículos no livro de Salmos. Primeiro nós vamos ler no Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Davi escreveu esse salmo e ele serve muito bem para nós, nesses momentos que nós estamos vivendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença do Senhor conosco no vale faz com que nós venhamos a não temer, porque a presença dele é suficiente para nós. Nós vamos ler também no Salmo 84, os versículos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Graças a Deus por esse salmo também que os filhos de Corá escreveram. E nós vamos ler ainda Salmo 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Simples assim. E ainda tem o livro de Jó, no capítulo 35, versículo 10. Está escrito assim na parte B do versículo, que Deus inspira canções de louvor durante a noite. Durante a noite escura da nossa alma, o Senhor, Ele inspira canções de louvor, transforma essa situação em momentos de adoração e gratidão ao nome dEle. O que é um vale? O vale, geograficamente falando, é uma profundidade. É um lugar de altitude baixa,
cercada por áreas altas, montanhas e colinas. Na cultura bíblica, quando fala de vale, sempre remete a sofrimento, a humilhação. Quando eu passar pelo vale, é um momento de sofrimento, é um momento de humilhação. E o vale é esse lugar de solidão, onde a gente sente essa sensação de desamparo, de solidão, a alma dói, a alma chora. Quem está no vale se vê cercado de montanhas que às vezes atrapalham a sua visão correta de toda a situação e causa até a perda da direção. E isso produz uma angústia muito profunda na nossa alma quando a gente está atravessando o vale. É um lugar terrível, como a morte. Um lugar sem saída, um caminho sombrio, por onde ninguém gostaria de passar. Mas todos passamos pelo vale. Não estamos isentos de passar pelo vale. As circunstâncias difíceis da vida, elas chegam para nós, querendo a gente ou não, estando preparados ou não, nós passamos pelo vale. Pode ser uma doença grave, uma enfermidade, às vezes na perspectiva da medicina, incurável. Pode ser um luto traumático, um divórcio doloroso, uma perda financeira radical, ou mesmo uma crise familiar. Todos nós passamos pelo vale, mas nós, que somos ovelhas do Senhor Jesus, e nos tornamos rebanho do seu pastoreio, conforme está escrito lá no Salmo 100, parte B, Salmo 100, versículo 3, parte B, há paz e segurança para nós quando passamos no vale. Nosso pastor nos protege das nossas fragilidades e nos protege que o inimigo não venha atacar as nossas almas e nem nos tocar. E não há consolo maior do que quando estamos passando por um vale profundo, sermos puxados pelo Senhor para perto dele. A vara e o cajado do Senhor são figuras que nos lembram que na comunhão com o Senhor teremos disciplina, proteção, direção e segurança no vale. Nós não podemos evitar o vale, mas podemos desfrutar da segurança, do consolo do Senhor e da paz que Ele nos traz no vale. A verdadeira paz, como eu falei aqui, não é aquela paz que você toma um medicamento para você conseguir dormir, para você conseguir ficar em paz. Não é uma paz que nada desse mundo pode nos proporcionar. Às vezes, pequenos momentos que você vai, que você sai, faz compras. Teve uma vez que eu vi uma publicação falando assim, o poder curativo de comprar sapato. Eu pensei, curativo mesmo, porque quando tirar o curativo, o problema está ali debaixo, escondido debaixo do curativo. Não é essa paz que nós estamos falando. Estamos falando da verdadeira paz. É a paz que vem de Deus. Ela é sobrenatural. E como nós podemos experimentar essa paz? Passando pelos vales da vida. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas estão passando por vale. Nós mesmos não temos como estar 100% isentos de preocupação, de aflição, ao ver o que está acontecendo à nossa volta. Tantas pessoas perdendo parentes, perdendo pessoas queridas. Nós estamos vendo isso. É um momento muito desafiador. Nós estamos vivendo crises, dificuldades imensas que apertam a nossa alma e que machucam o nosso peito. E trazem consigo momentos amargos e dolorosos. E como nós podemos enfrentar essas crises, esses vales que nós temos atravessado? De dor, luto, de perda, de separação. Essas dores que machucam o nosso corpo e a nossa alma. Nessa noite eu trago para vocês uma palavra de esperança e de consolo. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar situações.
Ele transforma vales secos em mananciais. Ele transforma o nosso choro em alegria. Ele transforma os nossos desertos em pomares. Ele inspira canções nas noites escuras da alma. Vou compartilhar com vocês a história de um advogado que aconteceu no século XIX. Eu fui pesquisar sobre ele na Wikipédia. Ele chama Horatio Gates Spafford. Ele viveu no século XIX. E se você pesquisar, você vai ver que linda a história dele. Uma história de um homem que, mesmo diante de vales profundos, ele viu a confiança dele ser acrescida cada vez mais no Senhor. Ele se converteu, então, no século XVIII. E aconteceu um terrível incêndio em Chicago. E ele perdeu, então, toda a sua riqueza nesse incêndio. Grande parte. Ele era um homem muito bem financeiramente e ele perdeu uma grande parte da empresa dele, da riqueza, que ele estava investindo no mercado imobiliário, e houve um incêndio e queimou, destruiu vários imóveis. Então, ele perdeu uma grande parte da sua riqueza. Depois, ele perdeu seu filho. E ele planejou fazer uma viagem com a família, a sua esposa e as 4 filhas para a Europa. E na última hora de embarcar, ele não pôde embarcar. Aí foi a esposa e as 4 filhas. E elas sofreram um terrível naufrágio nessa viagem. Quando a esposa dele mandou o telegrama para ele, ela escreveu: salva, porém só. Ele perdeu as 4 filhas de uma vez, nesse naufrágio terrível. E ele viajou para encontrar com a sua esposa. E ele pediu para o comandante do navio para mostrar para ele o lugar certinho que tinha acontecido aquilo com as filhas dele. E quando o comandante parou naquele lugar, começou a mostrar e mostrou para ele, ele começou a escrever uma canção, uma poesia, que foi a única canção que ele escreveu durante a vida dele. E é uma canção que até hoje nós cantamos. Sou feliz com Jesus. Ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Até hoje nós cantamos esse louvor. Ele encontrou Deus ali na noite mais escura da alma dele, e ele foi inspirado a escrever essa canção de louvor. Quando você encontra a presença de Deus, que é o Pai de toda consolação, as nossas lágrimas são enxugadas e o nosso peito é preenchido pela paz do Senhor. E nós encontramos em Deus o refúgio, o abrigo e o consolo para superar todos os vales da vida. Nós temos exemplos aqui no nosso meio de pessoas que superaram vales profundos e encontraram a paz de Deus nesse vale. Nós temos exemplo mais recente da minha família. Nós estamos ainda vivendo o luto, mas o Senhor tem nos carregado no colo. Eu falo que o Senhor está carregando meu coração na mão dele, assim, porque de outra forma eu não estaria passando por esse luto da forma serena e tranquila que o Senhor tem me permitido passar. Nós temos exemplo da Josi, do Daniel. Nós temos exemplo da Jéssica Camila. Nós temos exemplo da família da Irmã Divina. Nós temos exemplo da Elisiane e do Moacir, que passaram por luto traumático e experimentaram a paz de Deus. Isso é possível e nós louvamos ao Senhor porque Ele tem nos permitido viver isso. Também a nossa irmã Ivanete perdeu o pai dela. Passou pelo luto também, carregada no colo, eu tenho certeza. Que o Senhor faz isso conosco. Nós temos experimentado, nós temos testemunhos aqui. Nós cremos que Deus realmente faz isso. Não é de falar da boca para fora, não é de viver, de experimentar, de testemunhar que o Senhor faz isso. No coro que o Horatio escreveu, ele escreveu em inglês, estava escrito assim, ó: está tudo bem com a minha alma. Como podemos experimentar a paz no vale?
Primeiro, conhecendo Deus e Pai de toda consolação. Deus é a fonte de todo consolo. E Ele nos permite passar pelo vale, não é para nos destruir, não. É para nos fortalecer. É para aperfeiçoar a nossa fé e para que nós cresçamos em santidade. Quando Ele nos leva ao deserto, as nossas experiências servem de aprendizado para que nós possamos também consolar os outros com o mesmo consolo que nós temos recebido. No vale, Ele nos treina e nos equipa para que nós possamos realizar os seus projetos. Nós temos o exemplo da uva. A uva, para produzir o vinho, ela precisa ser esmagada. Esmaga-se a uva para produzir o vinho novo, para produzir o melhor vinho. E é isso que o vale tem para fazer conosco na nossa vida. É extrair de nós o melhor de Deus, não o melhor de nós. Porque nós não temos nada de melhor. Tudo de bom vem do Senhor, porque Deus que é bom. E isso que Ele faz conosco quando passamos no vale é para extrair de nós o melhor vinho. Assim como o metal, para ser refinado, ele precisa do fogo. Para refinar, tirar tudo que está ruim e deixar só o melhor. Não há paz fora de Deus. E não há descanso senão em Deus. Ele é o Deus e Pai de toda consolação. Como nós podemos experimentar a paz no vale? Segundo, conhecendo Jesus, a verdadeira paz. E a paz, ela não é uma ausência de problemas. Não é, está tudo bem, eu estou em paz. Não é isso. É confiança em meio à tempestade, sabendo que Deus está no controle. O céu não está em crise. O céu não está em pandemia. No céu não mudou nada. Aqui na terra, as circunstâncias mudaram, mas no céu não mudou. Jesus Cristo continua o mesmo, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. A paz, irmãos, é o triunfo da fé sobre a ansiedade. E é a plena confiança na soberania de Deus. Não é um porto seguro, onde a gente está atracado, não. É uma viagem, onde nós estamos navegando no mar revolto da vida, mas sabendo que o nosso comandante que está no controle. A paz não é um sentimento. A paz é uma pessoa. Ela é Jesus. Porque através de Jesus nós temos paz. Porque é Ele que nos reconciliou com Deus. Em Cristo nós temos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando o nosso relacionamento com Deus está correto, nós estamos próximos de Deus, nós experimentamos a paz de Deus. E essa paz, ela coexiste com a dor. Às vezes ela está misturada com as nossas lágrimas. É uma paz que sobrevive mesmo diante da morte. Essa é a paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar e nem pode tirar. É a paz que vem do trono de Deus. É o fruto do Espírito. Você já conhece essa paz? Você tem desfrutado dessa paz? Essa paz está à sua disposição. É só você se entregar ao Senhor Jesus e conversar com Ele, que Ele tem essa paz para te dar. O terceiro ponto que nós podemos experimentar a paz de Deus é conhecendo o Espírito Santo como nosso Consolador. A vida, como eu falei, é uma viagem. É cheia de tempestade, cheia de tormento. O mar não é sempre calmo. Nós enfrentamos desertos, às vezes áridos, montanhas muito altas e vales, às vezes, muito escuros. São muitos perigos e aflições que chegam para a nossa alma. Mas nessa estrada nós não estamos sozinhos. Nós temos um Consolador. Pois que Jesus ressuscitou, Ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, que está junto conosco, está à nossa disposição e veio para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. Ele refrigera a nossa alma, Ele alegra o nosso coração e nos faz cantar
Mesmo no vale do sofrimento, Ele inspira canções de louvor. O consolo, irmãos, ele não vem de dentro. Ele vem de cima. Ele não vem do homem. Ele vem de Deus. Não vem da terra. Ele vem do céu. E não é uma autoajuda, mas é uma ajuda do alto. Glória a Deus. Talvez você nessa noite esteja passando por um vale. Uma situação difícil, uma separação, um luto, uma doença, uma depressão, uma situação familiar que, ao seu ver, parece que não tem solução. Deus pode transformar essa noite escura num raiar de luz e esperança. Deus pode transformar o seu choro em alegria. Deus pode transformar noites escuras em tempos de celebração e louvor. Nós temos o exemplo da sunamita. O profeta Eliseu orou ao Senhor e Deus deu um filho para ela. E depois o menino ficou com febre e morreu. E ela foi atrás do profeta procurar. Ele olhou para ela de longe, ele já viu que não estava normal. Alguma coisa estava diferente. Ela já estava ali trazendo com ela o luto pela perda do seu filho. Mas ele perguntou para ela, vai bem com o seu filho? Vai bem com o seu esposo? Vai bem contigo? Ela respondeu, vai tudo bem. E ali, no ato de fé, o profeta Eliseu mandou o Geazi ir na frente. E ela falou, não, eu só vou com você, vamos junto. Vamos junto. E o profeta chegou ali, orou e Deus fez um milagre. Aquele menino ressuscitou para a honra e glória do Senhor. Talvez você que está vivendo um luto, não é fácil viver com luto. Só Deus pode renovar nosso ânimo e tratar nossa alma. Temos também um exemplo de Jó, que era um homem íntegro, temente, era um homem rico e perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu o apoio da sua esposa, perdeu o apoio do seu marido, perdeu tudo. Mas ele não desistiu, ele não perdeu a fé no Senhor. Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não perdeu a esperança. Ele experimentou ali a paz. Perder alguém pode trazer muito trauma e muita dor. Mas Deus pode trazer bálsamo para o nosso coração. Alívio para a nossa dor. Enxugamento para as nossas lágrimas. Pode aprumar os nossos joelhos. E fixar os nossos olhos para que nós possamos prosseguir. No Salmo 84 fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual passando pelo vale árido faz dele manancial. Deus é a nossa força. Mesmo que os nossos pés estejam no vale, a situação é realmente de vale, nós estamos vivendo, atravessando uma pandemia que, querendo ou não, é um vale para todo mundo, o nosso coração pode estar no plano. Nosso coração pode estar firmado em Deus, recebendo a paz que o Senhor pode nos dar. Nós podemos estar com tempestade na vida, mas a nossa alma está em bonança. Nós podemos estar em guerra na vida, mas na nossa alma nós podemos estar em paz. Por isso que Paulo escreveu ali no livro de Filipenses, ele já estava ali no corredor da morte, mas ele escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ainda mais, nessa mesma carta, que ele escreveu sobre essa paz, que excede todo o entendimento. Às vezes as pessoas olham e não entendem como que a pessoa pode estar passando por essa situação. Algumas pessoas falaram para mim assim, você está em choque. Eu não estou em choque, eu estou em Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Não é para entender mesmo. É só Deus que faz essas coisas. E nós podemos experimentar isso de verdade. Se você estiver vivendo um deserto, a chuva seródia de Deus pode cair sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua alma, e arrancar desse poço escuro, às vezes um cárcere emocional, uma depressão, pode trazer alívio, cura, restauração, consolo e paz no vale.
E você pode cantar: haverá paz no vale para mim. Receba essa paz. Essa paz está disponível para você. Você pode atravessar esse momento de uma forma mais suave. O Senhor fala para nós que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Como que a gente troca essa preocupação, essa aflição, essa angústia, esse desespero? Eu troco com o Senhor. Toma, Senhor, toma isso para o Senhor, porque só o Senhor mesmo pode resolver, eu não posso fazer nada. E o Senhor me dá o fardo dele, que é leve, para carregar. Faça isso, troque com o Senhor Jesus e experimente essa verdadeira paz. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com vocês, para que o Senhor possa continuar nos abençoando grandemente. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor não nos dá uma cruz que os nossos ombros não possam suportar. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está atravessando conosco esses vales profundos da vida. Cada pessoa, Senhor, se encontra com um problema diferente. Cada um tem as suas questões e o Senhor trata com cada um de forma individual. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus de detalhes, ó Pai. Senhor, essa semana eu estive conversando com algumas pessoas, ó Deus, e o Senhor me deu uma direção, ó Pai, para falar que nesses momentos de fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Jesus. Pai, repreende todo laço, toda seta que o inimigo possa lançar na mente das pessoas para fazer desanimar, para fazer fraquejar, Senhor. Ó Pai, o Senhor é o Pai de toda consolação. O Senhor é o Deus poderoso que cuida de nós. O Senhor está no controle, meu Pai. Se por algum motivo, em algum momento, a gente vier pensar que o Senhor se esqueceu de nós ou que está muito difícil, que nós possamos lembrar, ó Pai, de elevar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos permitido experimentar essa paz, tem nos permitido experimentar o consolo, meu Pai. Senhor, cuida de cada coração aqui nessa noite. Cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Cada pessoa que vai nos assistir na internet, Senhor. O Senhor tem a solução. O Senhor tem a paz à disposição, ó Pai. Só basta a gente dar o passo e clamar pelo Teu nome, Jesus. Continue nos abençoando, meu Pai. Continue conosco, porque muitos desafios ainda virão, mas com o Senhor no nosso barco, a nossa chegada ao destino é certa, Senhor. E nós não vamos temer, ó Pai. Ainda que a gente andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, por inspirar canções de louvor nas noites escuras da nossa alma. Obrigada, Senhor, por atravessar conosco, por cuidar de nós e por nos permitir experimentar e desfrutar da paz no vale. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.